Já imaginaste o que seria se abrisses os teus olhos e visses tudo desfocado? Se usas óculos, cada manhã provavelmente passas por essa experiência. Tudo fica turvo. É difícil medir as distâncias e quando caminhas, tens sempre medo de colocar os pés em falso. Podes estar à frente de alguém que te ama, mas não tens a certeza quem é. Por vezes olhamos para Cristo e não vemos o imenso amor que Ele demonstrou por nós ao entregar a sua vida na cruz. Na Bíblia, encontramos esta impressionante história. Mas será que já paraste para pensar nela? Valerá a pena voltar 2000 anos atrás na história para conhecer o maior sacrifício feito pela humanidade? No programa de hoje, vamos fazer exatamente isso. Num mundo que parece que não para, onde se procura compreender o que é que tem realmente valor. Muitos tentam encontrar um propósito para a sua vida, mas parece que sempre lhes escapa entre os dedos. É na história de Cristo que encontramos uma resposta conclusiva a esta pergunta. O que aconteceu realmente? Porque esta história nos dá valor. Neste programa, vamos mudar o nosso foco. Vamos procurar dar um significado ao caminho que Jesus fez até morrer numa cruz. Vamos ler juntos a Bíblia. Vamos analisar as palavras dos Evangelhos e compreender o maravilhoso presente que Jesus nos dá.
Vamos orar juntos e ser inspirados pelo processo que Deus nos desafia a viver quando tomamos a decisão de olhar para a cruz. Bem-vindo ao programa Muda o Teu Foco. Olha para a cruz. Olá, muito boa noite. Bem-vindo a si, que se junta ao canal da Novo Tempo Portugal e da rádio RCS 91.2 FM, neste programa Muda o Teu Foco, no mês de junho. Estamos felizes por podermos fazer esta transmissão desde a Madeira, a partir da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Funchal. Da última vez falamos do importante tema, Experimenta a Jesus. E nesta caminhada de colocar o nosso foco mais e mais em Cristo, teremos hoje um assunto igualmente convidativo. Olha para a cruz. Antes de abordarmos este tema, gostaríamos de saber quem nos assiste. Escreva no nosso chat e partilhe connosco onde está no país ou, quem sabe, no mundo. Que neste momento a verdadeira paz possa ir ao seu encontro onde quer que estiver. Será que alguém que conhece gostaria de assistir a este programa? Então que tal partilhar um link com essa pessoa, esse vizinho, aquela colega, os seus amigos ou familiares? Afinal, olhar para a cruz é certamente algo único e transformador. Este programa está disponível no canal do YouTube da Novo Tempo Portugal e também na página oficial do Facebook da Novo Tempo Portugal. Queremos hoje estar conectados consigo e com Deus. Por isso temos uma sala de oração aqui. Um grupo de pessoas estará a orar por si. Se quiser, no chat, partilhe os seus pedidos de oração, as suas preocupações, as suas alegrias e agradecimentos. O nosso grupo de oração estará a orar por si. Falando de oração, vamos, pois, aproveitar para pedir à Ana de Jesus que ore agora por todos nós. Ela é a pessoa responsável pela sala de oração. Boa noite a todos. Chegamos ao momento de oração. Assim como estamos, vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Deus. Bondoso Deus, nosso querido Pai, obrigada por aqui estarmos depois deste dia. Obrigada, Senhor, porque nós temos esta oportunidade hoje de olhar para Jesus, olhar para a cruz em que Jesus deu a sua vida para nos salvar. Querido Paizinho do céu, obrigada por esse amor tão grande que Tu tens por cada um de nós. E ao focarmos o nosso olhar em Jesus, nós possamos compreender e sentir no nosso coração esse amor. Querido Pai do céu, ser com cada um destes nossos amigos que estão assistindo, que hoje, nesta noite, eles possam sentir este amor também nos seus corações. Venha abençoar de uma maneira muito especial o pastor Igor Domingos, que tem a sua responsabilidade de transmitir esta mensagem tão preciosa e que o nosso foco seja Jesus, o seu sacrifício, o seu amor, aquilo que Ele fez e que ainda faz cada dia por cada um de nós. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Ana, por pedires a Deus que nos abençoe. Agradecemos também a todo o grupo de oração que está a orar pelos pedidos que aqui foram escritos no nosso chat. É chegada a hora de ouvirmos a mensagem desta noite, com o tema Muda o Teu Foco, olha para a cruz. O nosso pregador, o pastor Igor Domingos, nos trará esta mensagem. Sabemos que falará daquilo que para ele não tem sido uma mera teoria ou algo apenas escrito num livro. Pelo contrário, ele falará daquilo que ele próprio tem experimentado profundamente na sua vida, algo que tem dirigido o seu caminho desde muito jovem. Pastor Igor Domingos, estamos ansiosos por ouvi-lo. Muito boa noite, bem-vindo a mais um programa Muda o Teu Foco. Hoje nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Muda o teu foco, olha para a cruz. Nós temos olhado para Jesus nos últimos programas. Nós temos visto um Jesus que te convida a que o experimentes. Um Jesus que te chama para que o sigas. Um Jesus em quem podes confiar e um Jesus que te mostra quem é Deus. Mas hoje vamos ter um tema um pouco mais pesado. Vamos olhar para Jesus. Vamos ver um Jesus que sofre, um Jesus que chora, um Jesus que derrama o seu sangue, um Jesus que morre. Um Jesus que dá a sua vida por ti, o culminar de uma vida inestimável, para que a tua vida possa ter valor. Sabem, alguns anos atrás eu fiz uma viagem a Israel. Eu tive a oportunidade de visitar alguns monumentos, mas também visitar alguns montes,
Por exemplo, visitei o Monte Carmelo, onde Elias confrontou os profetas de Baal e pediu a Deus que fizesse chover fogo do céu. Também tive a oportunidade de ir ao Monte Sião, onde outrora esteve o templo com toda a sua glória, e hoje os judeus, ainda perto desse monte, eles lamentam a destruição do templo. Também tive a oportunidade de subir uma pequena colina ao lado do mar da Galileia, onde Jesus disse as míticas palavras: amai os vossos inimigos. Neste lugar, Jesus fez aquele que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Mas nenhum desses montes foi aquele que mais marcou a minha viagem. O monte que mais me impressionou está no fim do percurso que é muito famoso em Jerusalém. O nome deste monte, no seu original aramaico, é Gólgota. Em grego, era conhecido como o Monte Caveira. E este lugar é a última paragem de um percurso que ficou conhecido como a Via Dolorosa, o percurso que Jesus percorreu desde que ele é preso até que é crucificado. Este caminho, este percurso, ele está carregado de sofrimento. Está salpicado pelas lágrimas de Cristo e pelas lágrimas daqueles que observaram esta brutal situação. Este caminho, ele está marcado pelo sangue de Jesus. Não vamos ter tempo hoje de analisar todo o trajeto que Jesus faz nesta Via Dolorosa, mas eu gostaria de ir contigo à Bíblia e vamos meditar juntos sobre 3 momentos deste percurso. Vamos olhar para estas 3 cenas, 3 fotografias que a Bíblia nos descreve e vamos olhar para elas com o objetivo, com a intenção de retirar lições. Lições que Deus nos quer transmitir hoje. Nós vamos ver como Jesus cala perante a injustiça. Como é que Jesus ele é rejeitado por aquelas pessoas que não há muito tempo o tinham abraçado. Vamos ver como Jesus chora. E ele não chora sozinho, mas ele chora por aqueles que também choram, por aqueles que também sofrem. Vamos ver um Jesus que entrega a sua vida por cada um de nós. Mas o primeiro momento que eu gostava que nós pudéssemos focar-nos nesta noite é o momento em que Jesus ele é rejeitado pela multidão. Jesus, ele foi preso, ele foi levado para ser acusado falsamente por testemunhas que tinham sido subornadas, testemunhas que tinham sido compradas. E depois de ter sido levado perante Pilatos e de Pilatos não ter visto nada para acusar Jesus, acontece o seguinte. Vamos ler no Evangelho segundo São João, no capítulo 19. Diz-nos o texto: ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, e então ele disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Porquê que Pilatos estava a fazer esta afirmação? Porquê que ele estava a dizer aos judeus: aqui está o vosso rei? Afinal de contas, não nos podemos esquecer que não há muitas horas atrás Jesus tinha entrado em Jerusalém. Tinha entrado de uma forma triunfante. Tinham agarrado em Jesus e tinham colocado em cima do jumento e tinha entrado majestosamente na cidade. Esta grande multidão que seguia a Jesus tinha retirado as suas capas, retirado as suas vestes e colocado no chão para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém. Levantaram folhas de palmeira, gritaram hosanas, disseram: este é o nosso rei. E esta multidão, que não há muitas horas atrás tinha proclamado Jesus como rei, tinha reconhecido Jesus como o seu rei, agora vai ter uma atitude completamente diferente. Pilatos virou-se para a multidão, para estes judeus, e disse: está aqui o vosso rei. Mas diz-nos o texto: mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Mas espera lá. Por um lado estavam a exaltar a Cristo. Poucas horas mais tarde estavam a mandar Cristo que fosse morto. Então disse-lhes Pilatos: vou eu crucificar o vosso rei? Então esta multidão
responde de uma forma implacável. Responde de uma forma sem qualquer sentimento de compaixão por Cristo. Responderam os principais do sacerdote: não temos rei senão César. Nós não reconhecemos a autoridade de ninguém a não ser o imperador. E sabem este dilema em que estava aqui o povo judeu? Em realidade é um dilema muito parecido com aquele que nós temos. Porque por um lado nós parece que olhamos para Deus, olhamos para Cristo, reconhecemos como Deus, como o Rei da nossa vida. Nós queremos seguir os conselhos de Deus, queremos seguir o caminho que Deus quer que nós percorramos. Mas ao mesmo tempo, parece que nós estamos demasiado sujeitos ao governo deste mundo. Nós queremos seguir a Deus, mas às vezes também queremos ficar bem na fotografia. Nós queremos seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo não queremos desiludir as expectativas que este mundo tem sobre nós. Nós às vezes até podemos dizer: Jesus é o Rei da minha vida. Jesus é o Rei, é aquele que dita as leis da minha vida. Mas quando chega a hora da verdade, será que nós viramos as costas e dizemos: não tenho um rei, senão o rei deste mundo? Pilatos, neste momento, encontrava-se numa situação um pouco complicada. Porque ele, por um lado, tinha aquele homem, tinha que julgar aquele homem. Por outro lado, não queria criar um tumulto naquele momento. Então diz-nos o texto bíblico que Pilatos entregou a Jesus para que ele fosse crucificado. Fez a vontade ao povo. E eles tomaram a Jesus e o levaram para continuar a percorrer esta via dolorosa. Imagina como é que Jesus se sentiu nesse momento. Aquelas pessoas que o tinham exaltado como rei, agora tinham dito: crucifica-o. Aquelas pessoas que tinham dito nos olhos: tu és o rei da minha vida, neste momento colocaram tantas outras coisas à frente de Jesus. Acontece isso connosco hoje. Será que também tu sabes que deves colocar a Cristo como o Rei da tua vida, mas ainda assim decides colocar tantas outras coisas à sua frente? Continuou o percurso. Jesus agora, depois de ter sido rejeitado, depois de ele ter sido chicoteado, depois de lhe terem posto uma cruz nos ombros, fizeram caminhar Jesus em direção ao Monte Caveira. Depois de Jesus, neste caminho de humilhação, se ter encontrado com a sua própria mão, depois de lhe faltarem as forças e ter sido Simão, o sirineu, chamado para ajudar Jesus a carregar a cruz, no meio deste percurso acontece algo surpreendente. Jesus levanta o olhar e encontra-se com uma cena inesperada. Diz-nos o texto bíblico em Lucas 23 que seguia a Jesus uma grande multidão de povo e de mulheres. E estas mulheres atuavam de uma forma muito estranha. Elas batiam nos peitos e lamentavam. Elas choravam por aquela situação horrível, por aquela situação indescritível. Estas mulheres, elas choravam porque ali estava Jesus a ser humilhado, a ser maltratado. Mas diz-nos o texto: porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Imaginem Jesus, depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido humilhado, depois de ter sido injustiçado, depois de terem dito falso testemunho sobre ele, ainda assim, neste olhar de compaixão, a olhar por aquelas mulheres que sofriam, ele disse: não chorem por mim. Chorai antes por vós mesmos e pelos vossos filhos. Porque na sua mente, na mente de Jesus, estava aquilo que iria acontecer a Jerusalém. Que antes da destruição desta cidade, antes da invasão desta cidade no ano 70,
Esta cidade iria ficar sitiada pelo exército romano. Não iria entrar comida, não iria entrar ajuda. E as pessoas nesta cidade iriam sofrer, iriam morrer. Nesta cidade, as mães deixariam os seus filhos em cima da mesa à espera que eles morressem para poderem alimentar toda a família. Estas mães, as mesmas que batiam no peito e que se lamentavam, eram aquelas que iriam sofrer por causa da rejeição de Jesus. E Jesus, apesar de ser o mais injustiçado nesse momento, Ele ainda assim tem compaixão. E quando nós olhamos para esta cena, não podemos nos deixar de impressionar por Cristo. Nós não podemos chegar a compreender quanto Jesus sofreu. Quanto é que Ele sofreu. Mas também não podemos ter dúvidas de que Ele com compaixão olha para ti. Com compaixão olha para mim. Isto leva-nos à terceira fotografia. Ao terceiro momento desta dolorosa caminhada em que Jesus carregou a sua cruz até ao Monte Caveira. Depois de Jesus ter sido humilhado, depois de lhe terem tirado as suas roupas, rasgado as suas roupas, deixando-o completamente nu. Depois de o terem deitado em cima de uma cruz que ele próprio tinha carregado, uma cruz que não era a sua, mas uma cruz na qual ele morreu. Depois de terem perfurado as suas mãos e os seus pés, nós agora encontramos Jesus pregado numa cruz, entre dois ladrões. E esta é uma cena horrível. É o cúmulo da humilhação. É o cúmulo do desprezo. E Jesus neste momento servia de exemplo para que todos aqueles que passassem pudessem ver. E é neste momento, no cimo do Monte Caveira, que Jesus vai dar o seu último sermão, que Ele vai fazer a sua última oração. Diz-nos o texto em Mateus 27 que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, porque me abandonaste. Imaginem a profunda angústia em que Jesus estava neste momento. O profundo sofrimento em que Ele estava neste momento. E Ele diz as palavras: meu Deus, porque me abandonaste. Significa que Deus tinha abandonado a Jesus? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos que estas palavras em aramaico que Jesus diz não são palavras ao acaso. Em realidade, estas palavras são encontradas no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. O Salmo 22 começa por dizer: meu Deus, porque me desamparaste ou porque me abandonaste. Exatamente estas palavras que Jesus disse na cruz. E, em realidade, o texto do Novo Testamento unicamente cita a primeira frase. Mas eu gosto de imaginar que Jesus leu todo o Salmo, ou que citou todo o Salmo 22. Porque neste Salmo 22 explica exatamente aquilo que Jesus estava a viver naquele momento. Versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim. Versículo 13. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Versículo 16. Pois me rodearam cães e, ajuntando-se de malfeitores, me cercaram, trespassaram-me as mãos e os pés. Versículo 18. Repartem sobre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas o mais surpreendente é a convicção de Jesus. Versículo 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Jesus, apesar de ser injustiçado, apesar de ser humilhado, apesar de poder utilizar o seu poder divino para acabar tudo aquilo naquele momento, Ele ainda assim decide louvar a Deus.
entregar a sua vida ao seu Pai e ser um exemplo para todos nós. Jesus faz a sua última oração. Lucas, capítulo 23. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha para a cruz. Olha para o caminho que Jesus levou à cruz. E encontrarás um Cristo que ora. Um Cristo que prega. Um Cristo que exalta quem é Deus. Um Cristo que entregou a sua vida totalmente para que Deus te possa perdoar. Quando olhas para a cruz, apesar de veres um Cristo que foi rejeitado por todos à sua volta, Ele continuou a dar passos em direção à cruz, mesmo sabendo o que iria acontecer. Quando tu olhas para a cruz, tu vês um Jesus que chora. Um Jesus que chora contigo. Um Jesus que morre. Um Jesus que morre por ti. Meu querido, eu quero terminar hoje. E quero terminar com uma certeza. De que quando olhamos para a cruz, nós compreendemos realmente o caráter de Deus. Porque vemos um Jesus que perdoa. Vemos um Jesus que nos convida a louvar a Deus em todos os momentos. E nesta ocasião, para terminar este programa, eu quero orar contigo. Para que quando formos chamados por Cristo a olhar para a cruz, nós possamos encontrar realmente a Jesus. Vamos orar? Querido e bom Pai, Senhor nosso que estás nos céus, obrigado, porque neste momento podemos olhar para a cruz. Ajuda-nos, Senhor, a desviar o nosso foco de todas as coisas que nos afastam de Cristo. Ajuda-nos a reconhecer a Cristo como o nosso Rei. Ajuda-nos a reconhecer a Cristo como aquele que sofre com o nosso sofrimento. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que Cristo é aquele que nos pede o perdão. É aquele que pede o perdão que só Tu podes dar. É aquele que nos representa, porque só a Sua morte, ela é digna de ser oferecida como um sacrifício pelo pecado. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Carrego meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além,
multidão a escarnecer o Salvador, mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia para si. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Pois morreu para me salvar. Espero que tanto a mensagem falada, que o pastor Igor partilhou, assim como a mensagem cantada pela Andreia, lhe tenha tocado o coração. Se ainda não teve o incomensurável privilégio de olhar para a cruz, não adie mais. Gostou do programa de hoje? Então, se ainda não o fez, pode subscrever o canal do YouTube da Novo Tempo Portugal. Pode carregar no ícone do sino que está abaixo no vídeo para ativar as notificações do nosso canal e não perder os próximos programas. Pode também ainda clicar no like para expressar o seu apreço. O nosso tempo juntos passou muito rápido, pois já estamos no final do programa de hoje. Somos gratos pela sua presença e participação. Agradecemos também aos ouvintes da Rádio RCS por estarem connosco. Voltaremos a ver-nos no dia 28 de junho. Fique atento, queremos tê-lo connosco. Resta-nos então desejar-vos uma boa noite e as preciosas bênçãos de Deus na sua vida. Feliz sábado!